Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 14 ao versículo 26. 2 Timóteo capítulo 2. E eu vou ser breve, para também não cansar muito você. A palavra de Deus, ela declara assim, 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 14 em diante, diz assim: Lembra-lhes estas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para perverter os ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e perverteram a fé que tinham alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da juventude. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Até aqui, curve sua cabeça, queridos, vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, graças te damos, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso, por essa palavra maravilhosa que o Senhor traz ao nosso coração nesta noite. Queremos, Pai, extrair dela valores para a nossa edificação, princípios para o nosso crescimento. Ajuda-nos, Paizinho querido, através da ação do Teu Espírito Santo, a alcançar os propósitos do Senhor. Obrigado, Pai, porque sabemos que a presença do Senhor está neste lugar. Há um agir, há um mover do Senhor trabalhando os nossos corações, nós sabemos disso, cremos nisso. Pai, que essa palavra nos edifique para a glória e louvor do Teu maravilhoso nome. Amém. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus, ela sempre objetiva o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Essa passagem que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo escreve, uma carta para o seu fiel servo Timóteo, e ele passa para Timóteo algumas instruções importantes. O apóstolo Paulo, ele tem o seu ministério, o ministério onde ele transita, onde ele viaja por muitos lugares, não podendo estar ele em todos os lugares onde ele abriu as igrejas, onde ele passou estabelecendo as igrejas. Então ele deixou pessoas responsáveis, ele deixou Timóteo, ele deixou Tito, ele deixou alguns dos seus servos para dar continuidade ao trabalho que ele iniciou. E o propósito dele, queridos, é estabelecer a palavra de Deus na vida e no coração das pessoas, para que elas conheçam a verdade do Evangelho. A Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós temos acesso a algumas informações históricas, alguns contextos históricos, mas a formulação da Bíblia, ela nos permite mergulharmos nas Escrituras, nos aprofundarmos nas Escrituras e acessarmos nela valores extraordinários
como, por exemplo, que nós tivemos aqui na quinta-feira, né, que o Cello ministrou aqui na quinta-feira. Nós fomos, assim, abençoados, grandemente abençoados, pela revelação da palavra que nos foi trazida. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Timóteo, e ele, queridos, de uma forma assim muito sábia, ele condensa aqui nessas escrituras algumas verdades e valores para que Timóteo pudesse, no exercício do seu ministério, pudesse tornar-se mais eficiente, mais habilidoso naquilo que foi incumbido de fazer. E é interessante que quando nós percebemos esse mesmo conteúdo, essa mesma carta, nós percebemos que aquilo que está escrito também serve como instrução para as nossas vidas. Também serve como forma de sermos abençoados através do conhecimento. Então, eu quero conversar com você nesta noite. Nós estamos, vivendo o ano da provisão celestial, para que nós possamos, queridos, compreender com mais clareza essa palavra profética que Deus nos deu, e para que nós possamos desfrutar dos benefícios que estão inseridos nessa palavra liberada por Deus sobre as nossas vidas. Eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite sobre características para receber a provisão celestial. Características, o título dessa palavra, características para receber a provisão celestial. Eu quero ler um outro texto, nós vamos usar como base essa palavra de Timóteo. Mas eu quero ler um outro texto na carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, o que Pedro fala a respeito do apóstolo Paulo. Ele diz assim, 2 Pedro capítulo 3, os versículos 15 e 16, ele diz assim: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro escrevendo isso. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem ou distorcem, como o fazem também com outras escrituras para a sua própria perdição. Olha o que o apóstolo Pedro fala do conhecimento, da sabedoria do apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro, aquele que caminhou com Jesus, aquele que teve experiências extraordinárias, viu milagres, viu maravilhas, teve experiências maravilhosas com Jesus. O apóstolo Paulo, ele não existiu no mesmo tempo. Quando o ministério do apóstolo Paulo surge, Jesus já não estava mais fisicamente presente na terra. Então, fisicamente, Paulo e Jesus não tiveram encontros. Apenas espiritualmente, apenas em um arrebatamento, o apóstolo Paulo teve esse encontro com o Senhor Jesus. Pedro, porém, teve um tempo de vivência com Jesus. Aprendeu ouvindo de Jesus pessoalmente. Agora, Pedro, ele falando a respeito do apóstolo Paulo, ele fala da sabedoria, ele diz, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele também fala em suas cartas, contém pontos difíceis de entender. Agora olha isso, Pedro, convivendo com o apóstolo Paulo, ele diz que ele mesmo, Pedro, ele diz, olha, quando eu leio as cartas de Paulo, existem pontos que para mim são difíceis de entender. São pontos que eu não consigo compreender. Embora, pelas circunstâncias, deveria ter, obviamente, melhor entendimento do que nós temos hoje, pelo fato de ele estar vivendo aquele momento. Mas estas escrituras, queridos, essas palavras, elas hoje nos abençoam, hoje são formas, são ferramentas de Deus para nos fazer compreender, queridos, valores do reino de Deus, que muitas vezes, por lermos ou por fazermos a leitura assim de forma rápida, nós ignoramos esses valores. E para que nós possamos acessar aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, alguns valores e algumas verdades, nós vamos precisar nos aprofundar nela. Nesta noite,
eu quero dar destaque aqui para o texto que nós lemos do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, de 3 verdades, queridos, 3 verdades que nós precisamos tê-las no nosso coração, com o propósito de compreendermos melhor aquilo que Deus tem para a nossa vida. Essas verdades, elas estão relacionadas a práticas, a comportamentos. A palavra de Deus, ela sempre vai nos direcionar a comportamentos que nos levam em direção aos propósitos de Deus. Diga assim comigo, com bastante convicção, diga assim: o conhecimento da palavra nos leva a encontrarmos os propósitos de Deus para nossas vidas. Sem esse conhecimento, nós teremos dificuldade de acessar isso. Sem esse conhecimento da palavra de Deus, nós poderemos retardar ou até mesmo não obter, não alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ao longo do tempo, ao longo da nossa caminhada, queridos, e lá vão-se quase 30 anos, nós vimos com os nossos olhos, nós testemunhamos pessoas que, conhecedores da palavra de Deus, pessoas que nós vimos, por exemplo, eu vou citar somente um exemplo, existe uma pessoa que eu conheci ao longo dessa nossa caminhada, eu nunca vi, queridos, nem antes nem depois, alguém com a graça tão grande em sua vida para expulsar demônios, como um conhecido nosso, alguém que nós conhecemos, alguém que foi assim muito usado por Deus, mas talvez por ignorar alguns princípios e alguns valores da palavra de Deus, hoje essa pessoa nem crente é mais. E eu estou afirmando isso, eu nunca vi nem antes nem depois uma pessoa com tanta graça de Deus para expulsar demônios. Hoje nem crente é mais. Então, nós precisamos, queridos, atentar para as verdades e para os valores do reino de Deus, para que nós permaneçamos firmes. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, dá para colocar lá para mim, por gentileza, capítulo 15, o versículo 16. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. A palavra de Deus, ela fala que não fomos nós quem escolhemos. A palavra de Deus ela assim: vós não me escolhestes a mim. Eles não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vão e deem frutos. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Jesus falando, Ele lhes conceda. Ele diz, Ele nos designou para que dessemos frutos e frutos que permanecessem. Frutos que permanecessem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando nós falamos em frutos, o que vem à nossa mente? Quando nós olhamos esse texto, vemos Jesus falando isso, que nós precisamos dar frutos, o que vem à nossa mente? Na minha mente, frutos são pessoas, são vidas, amém? Talvez você possa até ter pensado, pastor, fruto para mim está relacionado, com um dinheirinho, uma grana no bolso. Não é isso, tá? Os recursos financeiros são bênçãos de Deus na nossa vida, glória a Deus por isso. Mas frutos são vidas. Ele diz, eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, queridos, uma das coisas que nós vamos precisar apresentar para Deus em um determinado momento da nossa vida são os frutos que nós geramos. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta para você, outra pergunta. Quantos frutos nós geramos para Deus? Não precisa responder, só pensa consigo. Quantos frutos, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, nós já geramos para Deus? Quantos frutos que nós geramos e permaneceram firmes com Deus? Essa palavra
do apóstolo Paulo, ela tem como propósito, é interessante que quando nós olhamos o contexto dessa carta, ela foi escrita especialmente para Timóteo. Paulo estava instruindo Timóteo. Nós podemos ler essa mesma carta e extrair dela valores para a nossa vida, mas o propósito do apóstolo Paulo era instruir Timóteo a comportamentos que lhes habilitasse, que lhes desse maior capacidade de realizar o serviço que ele foi incumbido, cuidar das igrejas, né? Nesse caso aqui, as igrejas da Ásia. Timóteo ficou incumbido dessa responsabilidade. Agora deixa eu colocar aqui alguns pontos, e através desses pontos, o propósito do meu coração é que você compreenda com melhor clareza a mensagem do apóstolo Paulo, né, para que nós sejamos edificados. O versículo 14, ele diz assim, no versículo 14: lembra-lhes essas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para perverter os ouvintes. Primeiro pensamento, eu quero que você compreenda: não contender. Não contender, diga comigo, não contender. Agora com mais convicção, diga assim, não contender. Isso. Queridos, é uma instrução da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu não sei se você conhece alguém, né, qualquer coisa que você fala para essa pessoa, ela tem uma retórica contenciosa. Você fala algo e a resposta dela é contenciosa. Às vezes nós até evitamos essas pessoas porque sabemos que as respostas dessa pessoa, invariavelmente, são contendas, geram conflitos. Eu conheci uma pessoa que nós falávamos algo para ela, ela sempre respondia, não é assim. Tudo que você falava para ela, ela respondia, não é desse jeito, não é assim. E ela apresentava uma retórica desagradável, da onde que ela tirou isso? Então essa pessoa era uma pessoa contenciosa, ela precisava se autoafirmar em cima de algo que nem verdade era, mas ela precisava daquilo para si. E nós, queridos, muitas vezes nós gastamos tempo contendendo com pessoas que não nos levam, não nos trazem acréscimo à nossa fé. Olha o que ele diz aqui, a conclusão do versículo, ele diz assim: lembra-lhes essas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que para nada aproveitam, exceto para perverter os ouvintes, né? Ou para prejudicar os ouvintes. A contenda, ela traz prejuízo, a contenda não traz benefício, a contenda não edifica. A contenda, queridos, ela invariavelmente ela nos leva a um comportamento, ou nós nos fechamos, né, ou nós bloqueamos o nosso coração, ou se nós entrarmos na contenda, nós vamos fugir do propósito da palavra, né? Gera conflito, gera discórdia. Um tempo atrás, anos atrás, nós estávamos na igreja de Blumenau ainda e fizemos, né, como nós fazemos aqui o culto de curas e milagres, nós fazemos sempre quando tem o culto de curas e milagres, nós entregamos os semáforos, a gente sai entregando convites, né, do culto de curas e milagres. Eu estava no tempo integral na igreja de Blumenau, o telefone tocou, eu atendi, uma pessoa de nome João, ela disse assim, você é pastor? Sou pastor. Escuta, eu recebi um panfleto desse que vocês estão distribuindo nos semáforos, que evento é esse? Eu sou um culto de curas e milagres que nós temos mensalmente aqui na igreja, né? Inclusive queria te convidar para participar. Ele disse, olha, eu achei muito feia essa cruz de vocês. Eu disse, Deus, até aqui eu preciso, né, administrar o que ele está falando, porque se a pessoa não for crente, eu vou tentar ganhar ela para Jesus, convidar ela para o culto, ainda que ela não goste da cruz,
mas vai que ela gosta do culto, né? Alguma coisa assim. Essa cruz de vocês é muito feia. E, né, ele falou umas coisas lá e comparou com... Como que é seu nome? João. João, querido, é uma direção que Deus nos deu. Essa cruz, ela tem um propósito, querido, de ser como ela é. Nós aqui, a gente inverteu um pouquinho as cores. Inicialmente ela não tinha o círculo, era só a cruz mesmo. Nós colocamos o círculo vermelho e a cruz branca. Mas a cruz, inicialmente, ela era vermelha, simbolizando o sangue de Jesus. Ou o sangue do cordeiro que foi passado na porta, lá em Êxodo, né? Quando eles saem do Egito, a pessoa deveria pintar na porta, nos umbrais da porta, né, com o sangue de um animal, de um cordeiro, para que o anjo da morte não passasse naquela casa. Porém, nós fizemos aqui uma adequação, né, profeticamente, juntamos lá o símbolo do sangue na porta com a cruz de Cristo e usamos isso como uma direção nossa, o sacrifício do Senhor Jesus. É uma direção que Deus nos deu. E o rapaz criticando, não, essa cruz é muito feia. Tá, João, mas vamos fazer o seguinte, você quer vir no culto? Não, eu já frequento na minha igreja, eu sou da igreja tal e eu participo do culto na minha igreja. Aí né, o sangue deu uma fervidinha. Mas, querido, você é crente? Sou. E você perdeu tempo pegando o seu telefone e ligando para mim para falar mal da cruz da nossa igreja? Mas, querido, por que você não pegou o seu telefone e fez o que você, né, usasse o tempo que você usou para ligar para alguém que não é salvo, para falar do amor de Deus para ele, perdeu o seu tempo para ligar para mim e criticar a cruz da igreja? Querido, que tipo de crente é você? O que tem no seu coração? E me perdoa, não vou mais perder tempo com você. Puf, desliguei o telefone. E fiquei brabo mesmo, queridos, né? Mais ou menos parecido com o que eu estou agora aqui, não, cadeirinha. Eu achei um tempo assim extremamente desperdiçado, queridos. Eu não vou mais perder tempo contendendo com essa pessoa. Não vale a pena. Se ele fez isso, sendo alguém que já frequenta a igreja, e uma igreja de renome, né, no mundo inteiro praticamente, mas Deus, o que leva uma pessoa a fazer isso? Essa semana eu recebi um telefonema de um testemunho de Jeová. Né? Ele falou assim, olha, tens um tempinho para mim ler um versículo bíblico para você? Eu tenho. Testemunho de Jeová que muitas vezes, né, nós não concordamos com as doutrinas e tudo mais, mas parei e ouvi. Por quê? Porque era a palavra de Deus. Eu faço questão de ouvir a palavra de Deus, mas algumas contendas, queridos, elas não trazem benefício nenhum. E o apóstolo Paulo, ele fala isso exortando Timóteo, né, ensinando Timóteo. Ele fala na Escritura, lembra-lhes essas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenhais contendas de palavra que para nada aproveitam, exceto para perverter os que a ouvem. Então, primeiro conselho, né, primeira instrução, não contender, não ser contencioso. Há uma passagem aqui em Mateus capítulo 22, quero ler aqui 3 versículos dessa passagem. Mateus capítulo 12, os versículos 22 ao 24. A palavra de Deus, ela declara assim, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, trouxeram a Jesus, e ele o curou, de tal forma que o cego e mudo podia falar e ver. Toda a multidão se maravilhava e dizia, não é este o filho de Davi? Os fariseus, porém, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha isso. Criticando Jesus. Jesus acabou de curar um jovem endemoniado, cego e mudo. De tal forma, trouxeram o endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, de tal forma que agora o cego podia falar e ver.
Mas o contencioso, queridos, ele nunca vai ver o resultado benéfico do que Deus opera na vida de uma pessoa. Ele sempre vai ver um ponto contrário. Imagina isso. Não. O que ele fez no poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ele precisa ter sempre uma postura, um posicionamento contrário. Essa é a postura do contencioso. Fuja dele. Fuja do contencioso. Olha para alguém do seu lado profeticamente, né? Olha para ele e diga para ele assim: fuja do contencioso. Né? Às vezes, queridos, nós pensamos, tá? Isso aqui é um bom conselho, tá? Isso aqui é um bom conselho. Às vezes nós pensamos que nós precisamos ouvir algumas coisas que as pessoas falam, porque senão nós estaremos ofendendo elas ou agredindo elas. Puxa, né? Se eu não ouvir essa pessoa, ela vai ficar chateada comigo. Alguns países onde a justiça funciona, eu já vi isso. Quando uma pessoa rouba um produto e ela vende, repassa aquele produto para alguém, e essa pessoa é descoberta, essas duas pessoas são descobertas, a pessoa que roubou e o receptor da mercadoria roubada. A pena do receptor é maior do que a pena do ladrão. Aquele que comprou a mercadoria, ele recebe uma pena mais punitiva do que o próprio ladrão. Por quê? Porque se a pessoa souber que se ela comprar produto de roubo, ela vai ter uma pena maior do que o ladrão, ela não vai comprar. Se eu não vou comprar isso, se eu comprar isso de origem, né, ilícita, eu corro o risco de ser preso e cumprir uma pena maior do que aquele que roubou. Para quem que o ladrão vai vender a mercadoria que ele roubou? Se não tiver o receptor. Se ele não tiver para quem vender, ele também, por consequência, não vai comprar. Né? Justo isso. Onde as leis funcionam, o receptor tem uma pena maior do que aquele que cometeu o delito. Agora, na lei de Deus, muitas vezes, queridos, nós ouvimos pessoas falando coisas inadequadas, falando coisas indevidas, e nós não nos damos conta de que estamos muitas vezes cometendo um pecado maior do que a própria pessoa que está falando. Emprestamos os nossos ouvidos, mas se eu não ouvir, essa pessoa vai ficar triste, vai ficar chateada. E o que vai acontecer com você? E o que vai ser gerado no seu coração? Eu não sei quanto a você, mas existem pessoas, né, eu pelo menos assim, né, existem pessoas que a gente não gosta muito de estar junto delas. Porque a conversa delas é sempre algo que traz um peso para o nosso coração. Ela nunca tem algo bom para compartilhar. Ela nunca tem algo proveitoso. Né? É aquela pessoa que, se ela convidar para ir na casa dela tomar um café, né? Olha, não me perdoa, mas eu acho que bem nesse dia eu tenho um compromisso. Bem nessa hora eu tenho um compromisso, não vai dar não. São pessoas contenciosas. E o apóstolo Paulo fala isso, queridos. Lembra-lhes essas coisas, né? Ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavra. Fuja dessas pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Não ser contencioso. Segundo pensamento, o versículo 15, o apóstolo Paulo escreve o seguinte a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, aqui tem um outro valor, tá? Diferente, talvez um pouquinho, né, oposto ao primeiro, mas de grande importância. Então, o segundo pensamento, manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem, segundo o conselho do apóstolo Paulo, manejar bem a palavra da verdade, e eu quero que você repita isso comigo, assim, com bastante convicção, diga assim: manejar bem a palavra da verdade. Não basta manejar a palavra.
Muitas pessoas manejam a palavra. Nós ouvimos a palavra, não é, exaustivamente, de diversas formas, em vários lugares. Hoje, para a glória de Deus, né, nós temos acesso a uma imensidão de pregações e tudo mais. Mas aqui, queridos, ele enfatiza manejar bem a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? Que palavra é essa? A palavra da verdade. A palavra da verdade é aquela palavra que ela entra no nosso coração e ela produz mudança em nossas vidas. Se nós devemos fugir do contencioso, nós precisamos, em contrapartida, nos aproximar daqueles que anunciam, que pregam a palavra da verdade. A palavra da verdade é aquela palavra que, quando entra no nosso coração, nos convence que precisamos mudar. Nos convence que mudanças precisam acontecer em nossas vidas. Queridos, por muitos anos, né, eu falo isso com alegria por causa do resultado. Por muitos anos, eu tive experiências com o Senhor, hábitos que eu tinha no meu comportamento, e eu não julgava aquilo inadequado, mantinha aquilo. Mesmo estando na igreja, eu não tinha aquilo por inadequado, eu continuava com aqueles hábitos. E muitas vezes o Espírito Santo chegava para mim e falava: filho, não faz mais isso. Não faz mais isso. E por ser o Espírito Santo falando, a gente muda de comportamento, a gente abandona aquilo. Uma vez nós estávamos numa visita, eu e a pastora Cristiane, e uma pessoa perguntou para nós, uma pessoa recém-chegada na igreja, ela perguntou assim para nós: Saulo, lá na tua igreja, se a pessoa fuma, ela pode ir na igreja? Eu sabia que ela estava falando dela, né? Ela usou uma figura, né, fictícia, mas estava falando dela mesmo, porque a gente sabia que ela fumava. Pode sim, pode vir na igreja, mesmo fumando. Eu disse: mas fumar não é errado? Eu disse: sim, é errado. Faz mal para a saúde. Tá, mas como que a pessoa pode ir na igreja fumando se fumar é errado? Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Se eu falar para essa pessoa que ela não pode ir na igreja fumando, ela vai abandonar o cigarro e continuar indo na igreja, ou ela vai abandonar a igreja e continuar fumando? Porque se ela abandonar a igreja e continuar fumando, perdi a ovelha. Agora, se ela continuar vindo na igreja, mesmo fumando, e o Espírito Santo de Deus falar ao coração dela: filha, para de fumar. Duas coisas maravilhosas vão acontecer. Primeiro, ela vai parar de fumar, ela vai abandonar aquele vício. E segunda, ela teve uma experiência maravilhosa com o Senhor, ela teve uma experiência maravilhosa com Deus. Então, muitas vezes, queridos, nós queremos fazer o papel do Espírito Santo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, para de fazer isso. Eu posso dar um conselho para uma pessoa, mas eu não posso exigir dela que ela mude o seu comportamento. É o Espírito Santo que faz essa obra. O Espírito Santo que muda o nosso coração. A palavra da verdade é a palavra que muda. Quando nós levamos a palavra da verdade, queridos, a pessoa se sente convencida de alguma forma a mudar aquele hábito, a mudar aquele comportamento, não pela nossa insistência, mas pelo poder que há na palavra de Deus. Pelo poder que há na palavra de Deus. Queridos, eu sempre estou dando um testemunho, né, quando necessário, né? Eu fui usuário de drogas 10 anos, dos 17 aos 27. E eu de mim mesmo eu não conseguia largar isso, não tinha como. Eu já tinha tentado de tudo largar e não conseguia. Um dia, o meu querido amigo, pastor Roberto, ele não era pastor na ocasião, não era ainda pastor na época, hoje ele é o pastor da igreja de Blumenau.
O pastor Roberto, ele chegou para mim, eu abri meu coração para ele, falei da minha dificuldade, né? Falei do problema que eu estava passando, das dificuldades que eu estava tendo, né? Os prejuízos que eu estava tendo, inclusive estava perdendo o meu casamento já, estava por um fio. E o pastor Roberto veio com todo o amor do coração dele, ministrou Jesus na minha vida, orou comigo, liberou uma palavra sobre a minha vida. Né? João 15, 8, se não me falha, aliás, 15, 8 não, 15, 32, deixa eu confirmar aqui, Evangelho de João. Ele veio... Depois eu passo para vocês, para não perder tempo aqui. Ele passou a palavra diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Eldinho vai achar ali e vai passar para nós. Se o Filho vos libertar, acho que é João 8,36, se eu não me engano ali. Isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, eu não sei se você ou passou pelas drogas, ou conhece alguém que passou pelas drogas, mas, assim, largar a cocaína é terrível. É terrível, é um vício impressionante, né? Uma cadeia sem tamanho. Uma palavra de Deus, queridos, me tirou das drogas, me libertou das drogas. Isso foi em 1993, queridos. Nunca mais na minha vida eu voltei para a droga, tive acesso à droga, nunca mais na minha vida. Fui liberto completamente. Uma palavra de verdade. Palavra da verdade, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que muda. Palavra que traz liberdade para as nossas vidas. Manejar bem a palavra da verdade. Queridos, pregar a palavra, muitas pessoas pregam. Pregar a palavra, muitas pessoas pregam a palavra. Mas o apóstolo Paulo recomenda para Timóteo manejar bem a palavra da verdade, a palavra que gera mudança. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, 23. A carta de Tiago, né? Tiago, capítulo 1, o versículo 23, ele diz assim: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei, a perfeita, a da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado em tudo o que realizar. Em tudo o que realizar. Sabe, queridos, às vezes algumas dificuldades que nós temos para realizar algo, para fazer algo bem feito, nós atribuímos essa culpa a outras pessoas, a responsabilidade a outras pessoas. Algo que nós não conseguimos fazer bem feito. Olha o que esse texto diz: se nós não somos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, ouvimos e praticamos, recebemos ela e colocamos em prática. Se fizermos isso, não sendo apenas ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado em tudo o que realizar. Isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas, queridos, para mim e para você. Sermos bem-aventurados, exitosos. Pastor, eu quero ser um empresário, quero ser um empreendedor. Aplique a palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus, ela garante tudo o que realizar será bem-aventurado. Será bem-aventurado. Eu tenho uma palavra para mim, queridos, o Salmo 1 é rema na minha vida, eu sempre digo isso. O Salmo 1, ele tem duas partes. Ele tem a parte do versículo 1 ao versículo 3, que ele exorta comportamentos que nós devemos abandonar, nós não devemos ter. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Qual é o caminho dos pecadores? O caminho dos pecadores é o pecado.
Tá? Eles não se detêm no caminho dos pecadores, ou seja, não se detém, não fica no pecado, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Antes, tem a sua satisfação na lei do Senhor, na palavra de Deus. Na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas, queridos. É uma promessa de Deus. Deus prometendo, filho, você quer ser uma pessoa bem-aventurada, você quer ser uma pessoa exitosa, né? Atenha-se à verdade da palavra de Deus, dedique-se à palavra de Deus. Nós insistimos isso, né? O Misael, ele teve o cuidado de trazer esse momento aqui, queridos, por causa do cuidado que nós temos com a palavra de Deus, para não tornar a palavra de Deus algo comum, algo desprezível. Ela tem um valor maravilhoso, um valor importantíssimo. E o terceiro pensamento, daí eu estou concluindo aqui o meu pensamento, né? Terceiro pensamento, o versículo 21, ele diz assim, voltando lá para 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 21, ele diz assim, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Então, terceiro pensamento, terceiro conselho, né, o conselho meu para você, conselho do apóstolo Paulo para Timóteo, para as nossas vidas, ser um vaso de honra. Ser um vaso de honra. Agora você vai olhar para alguém próximo de você, né? Com aquele seu jeitão. Agora pode ser, né, Misa? Todo mundo pode ser profeta agora, né? Então, olha para alguém perto de você e diga assim para essa pessoa: seja um vaso de honra. Tá? Diga assim: escolha ser um vaso de honra. Tá? Queridos, ser um vaso de honra é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Talvez, olha o que ele diz aqui. Ele cita 4 tipos de vasos, né? Ele diz assim, ó, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso... ele fala de 4 tipos de materiais de vaso, né? O versículo 20. Ora, numa casa não há somente vasos de ouro, de prata, de pau, ou de madeira, né? E de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. Ele não cita, né? Ele não vincula o material exatamente à honra. Por exemplo, nós quando lemos, nós olhamos aqui, por exemplo, olhando aqui a gente vê, né? Se o vaso for de ouro ou de prata, presumidamente nós imaginamos que esses dois são vasos de honra. E ele diz que existem também vasos de madeira e de barro, mas ele também não atribui esses dois vasos de desonra. Então, presumidamente, nós podemos entender que um vaso de barro pode ser um vaso de honra, um vaso de ouro pode ser um vaso de desonra. Né? Embora ele não esteja afirmando nenhum nem outro, podemos afirmar isso. Nós não escolhemos o material que nós somos formados. Né? Nós não escolhemos ser ouro, prata, né? Madeira ou barro. Nós não escolhemos. E sabemos que talvez nem não conseguimos definir qual é o material que nós somos feitos, né? Mas nós podemos escolher o que está dentro do vaso. Nós podemos escolher o que é posto, o que é armazenado, o que é guardado dentro do vaso. Eu posso decidir o que permanece dentro do meu coração. Eu posso decidir o que eu devo guardar dentro do meu coração. Um exemplo, né? Muitas vezes nós guardamos dentro do nosso coração uma falta de perdão.
Tal pessoa, eu nunca vou perdoar ela. Essa pessoa, de jeito nenhum que eu perdoo ela. Nós estamos guardando aquilo dentro do nosso coração. Aquilo vai trazer honra ou desonra, prejuízo ou benefício. Então nós escolhemos o que nós guardamos dentro do vaso. E ele diz, né? Ser um vaso de honra. Escolha ser um vaso de honra. Um vaso de honra é definido pela forma como se comporta no exercício das suas atribuições. Aquilo que eu recebi para fazer, aquilo que me foi comissionado de fazer, por exemplo, pelo Senhor, meu ministério, meu chamado. Como que eu tenho executado isso? Quando nós falamos aqui, por exemplo, nós falamos aqui no começo, anunciamos o retorno, eu vou anunciar de novo, tá? E quem ficou feliz, fica feliz de novo, só para dar certo aqui a minha, tá? Segunda semana de fevereiro, nós vamos retornar com os grupos familiares. Isso. Ó. Essa alegria, queridos, né, ela pode até parecer algo, né, manipulado ou coisa parecida. Mas cada grupo familiar, existe um casal que lidera, e esse casal, de alguma forma, ele é responsável por essa alegria, pela forma como ele conduz o grupo familiar. Então, a pessoa, ela expressa essa alegria, e os líderes de grupo familiar, eles têm uma responsabilidade sobre essa alegria. Se a pessoa chegar no grupo familiar, e o líder do grupo familiar, né, é um beçudão brabo, né? Aquele bem... A pessoa, ela, no mês, ela vai frequentar um grupo familiar e olha lá. Porque ela não tem prazer de ir no grupo. Mas nós para graça, né, pela graça de Deus, né, todos os nossos líderes de grupo familiar são, né, são carinhosos, são afetuosos, são, sabe? Se ninguém dissesse amém, eu ia ficar numa roubada aqui em cima agora, né? Mas sabe, queridos, precisamos ser vasos de honra. Pela forma como vivemos, pela forma como nos relacionamos, né? Pela forma como auxiliamos as pessoas nas suas necessidades, como nós as ajudamos. Assim como nós um dia fomos ajudados, agora temos a incumbência da parte de Deus de ajudar aquelas pessoas que estão sob nossa responsabilidade. Essa palavra, ela tem o propósito de ajudar você, amém? Glória a Deus. Acho que consegue chegar até o final. Então, eles, de sorte, no versículo, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, purificar-se dessas coisas é manter-se distante delas, separados para o Senhor. A palavra, como ele diz aqui, santificados. A palavra santificado quer dizer separado. Santificar-se para o Senhor, separar-se para o Senhor. A nossa santificação está ligada diretamente às nossas escolhas. Eu escolho distanciar-me dessas coisas a fim de levar uma vida santa para Deus. Ele diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. E daí não importa o tipo de material do qual ele é feito. Se ele se separa, ele é vaso de honra, ou seja, ele glorifica ao Senhor através do seu comportamento. Posso ouvir um amém? Santificado, idôneo para uso do Senhor. Queridos, imagina isso. Nós somos ferramentas nas mãos de Deus. Nós somos ferramentas nas mãos de Deus. Deus olha para a terra, Ele vê uma necessidade, Ele supre essa necessidade através de ferramentas que Ele tem na terra. Nós somos essas ferramentas. Ele escolhe, né, mais para os homens que têm caixa de ferramenta, né? Quando nós vamos fazer algum reparo, algum serviço, nós abrimos a nossa maletinha de ferramenta, existem ferramentas específicas para serviços específicos.
Deus, de repente, Ele olha uma necessidade e Ele vê que você tem habilidade para resolver aquele problema. É você que Deus vai chamar, é você que vai ser a ferramenta na mão de Deus. Nós vamos ser essas ferramentas, santificado, idôneo para uso do Senhor. Deus vê uma família com a necessidade e Ele sabe que aquilo que Ele já depositou no nosso coração pode ser usado para abençoar aquela família. Ele vai nos levar àquela casa, Ele vai criar circunstâncias para nós estarmos lá, Ele vai nos chamar para nós estarmos lá. Nós seremos essas ferramentas nas mãos do Senhor. E o versículo conclui dizendo assim: preparado para toda boa obra. Preparado para toda boa obra. O Senhor, através da sua palavra, está preparando homens e mulheres que, por sua conduta e entendimento, serão os referenciais de Deus sobre a terra, agindo com justiça, estabelecendo o reino de Deus pela forma como vivem e pelo amor que demonstram através daquilo que receberam da palavra de Deus. Os irmãos da música podem subir ali, queridos, não é? Queridos, a palavra de Deus, ela nos capacita a realizar coisas que nós jamais imaginaríamos, nós jamais imaginamos que poderíamos realizar. A palavra de Deus, quando interpretada, quando acolhida, quando recebida no nosso coração, quando compreendida, ela nos faz perceber que Deus já nos deu habilidades que nós não sabíamos que tínhamos. Mas de repente Deus vai chamar você, vai levar você à casa de uma pessoa com uma necessidade. Por exemplo, um dia eu fui na casa dessa pessoa, mas primeiro essa pessoa, ela olha isso, ela tinha na casa dela, ela tinha pendurado uma corda e ela ia suicidar-se. Ela ia dar fim à sua vida. Ela preparou a corda, ela deixou tudo preparadinho. Antes dela fazer aquilo, veio uma voz e falou com ela assim: antes de fazer isso aí, procura tal pessoa. Essa pessoa que ele mandou procurar era um membro do nosso grupo familiar. Ele foi conversar com ele. Ele disse: olha, ele não falou nada do que ele tinha proposto fazer. Ele disse: olha, uma voz veio falar comigo, eu estou passando por uma dificuldade muito grande, uma voz falou comigo que era para mim te procurar. Esse irmão me ligou lá na igreja, ele disse: Saulo, tem uma pessoa aqui, assim, você pode conversar com ela? Posso. Ele veio lá, queridos, nós conversamos 4 horas, eu e ele. 4 horas. No final dessas 4 horas, o rapaz falou que estava com a corda pendurada lá para pôr fim na vida dele. Isso fazem lá uns 15, 16 anos. E para a glória de Deus, ele está vivo hoje e é um baita, um excelente profissional, um amigo muito querido, mora em Curitiba, um profissional muito excelente naquilo que realiza. Conversei com ele agora, poucos dias atrás, conversei com ele, fazia tempo que não conversava mais. Ele estava com a corda pendurada para pôr fim à vida dele. De alguma forma, nós somos ferramentas na mão de Deus para desfazer as obras de Satanás, queridos, para mudar a realidade na vida das pessoas. Ele é casado e tem, se não me falha a memória, 3 filhas. 3 filhas. Já imaginou, queridos, como seria a vida dessa família se ele tivesse feito o que estava pensando em fazer? Que trágico não seria a vida deles? Hoje, para a glória de Deus, ele está vivo. E nós somos ferramentas nas mãos de Deus, queridos. Somos vasos de honra. Somos aqueles que demonstram que vale a pena servir ao Senhor. Há um valor em cada um de nós e nós precisamos descobrir isso. Nós precisamos nos esforçar. O que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo é: Timóteo, descubra esses valores, ajuda as pessoas a descobrir o valor que há nelas. Vale a pena, é maravilhoso demais. É maravilhoso demais. Há um valor extraordinário sobre a sua vida, queridos. Há algo maravilhoso dado, entregue por Deus. Há um propósito
no resgate da sua vida, da minha vida, da sua vida. Há um propósito em você ter sido resgatado, um propósito nobre, um propósito extraordinário. Há vidas dependendo do que nós somos. Há pessoas dependendo daquilo que Deus está nos tornando, vasos de honra. Nós vamos entrar em lares e mudar ambientes. Nós vamos conversar com pessoas e vamos mudar o entendimento do coração delas. Elas deixarão de pensar em morte e passarão a pensar em vida. Elas encontrarão através da palavra que saiu dos nossos lábios, a palavra da verdade. Elas encontrarão valor em viver, alegria em viver, gosto em viver. Nós precisamos descobrir isso. A palavra de Deus nos incentiva a isso. Vamos colocar em pé nessa hora, queridos. Vamos colocar em pé. Pai, obrigado. Pai, obrigado por esses conselhos que o Senhor nos deu nessa noite. Conselhos maravilhosos. Conselhos, Paizinho querido, que certamente mudarão a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa forma de vida. Nós não queremos caminhar com os contenciosos. Não queremos estar no meio deles, não queremos nos contaminar com eles, Pai. A contenda não gera resultado benéfico na vida de ninguém. Pai, nós queremos anunciar a palavra da verdade, nós queremos manejar bem a palavra da verdade, a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que produz vida, a palavra que liberta as pessoas, que tira ela das drogas, dos vícios, do pecado, do engano, da mentira. Obrigado, Pai, porque essa palavra é uma palavra libertadora, é uma palavra transformadora. Assim também, Pai querido, nós escolhemos ser vasos de honra. Vasos de honra, vasos que glorificam o Teu nome. Vasos, Paizinho querido, onde o Senhor pode depositar o seu bom material. O seu bom tesouro pode ser depositado dentro de cada um de nós. Nós concordamos com isso, nós aceitamos isso. Nós queremos ser ferramentas nas Tuas mãos. Nós queremos ser levados pelo Senhor a lugares que jamais imaginamos estar, mas são lugares onde nós precisamos estar, porque pessoas serão transformadas, vidas serão tocadas pelo que nós somos, por aquilo que o Senhor, por aquilo que nós permitimos o Senhor realizar em nós e através de nós. Nós somos a extensão do reino de Deus. Nós somos aqueles que levam as pessoas aquilo que elas não podem obter de si mesmas. O Senhor entregou nas nossas mãos verdades e valores tão maravilhosos, Paizinho querido, que nós precisamos levar isso para o sedento, para o faminto, para o necessitado. O Senhor nos deu essa incumbência, essa maravilhosa incumbência, sermos vasos de honra para o uso do Senhor. Pai, eu declaro, Pai querido, que aqui nesta casa, Deus, eu posso ver vasos de honra, vasos excelentes, vasos bem adornados, vasos, Paizinho querido, com uso específico para a honra do Teu nome, Pai. Eu vejo, Deus, pessoas, Paizinho querido, se levantando de uma condição de estagnação para servir ao Senhor com alegria, com gozo, Paizinho querido, entendendo a importância do seu chamado, servindo ao Senhor com alegria, Pai, porque quando servimos ao Senhor, Ele não coloca peso sobre os nossos ombros, Ele troca o nosso fardo. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós estamos debaixo de uma palavra profética, Senhor. O ano da provisão celestial.
Sabemos que o Senhor está provisionando vidas, pessoas, casais, famílias, para realizarem para o Senhor obras excelentes, obras maravilhosas. Obrigado, Pai. Obrigado porque o entendimento desse chamado transforma o mundo, muda vidas. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós veremos muitos testemunhos, grandes testemunhos, Deus, de famílias inteiras que foram libertas por causa do poder que há na Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Se você recebe essa palavra, queridos, dê um aplauso maravilhoso ao Senhor Jesus nesta hora. Glórias a Ti, Senhor. Glorificado é o Teu nome. Glorificado é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Grandes são os Teus feitos, Senhor. Grandes são as Tuas maravilhas. Exaltado e engrandecido é o nosso Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Aleluia. Querido, que essa semana seja uma semana maravilhosa na sua vida. Que o Senhor te surpreenda de uma forma como você nunca experimentou antes. Nunca experimentou antes. Que essa graça abundante visite o seu lar, visite a sua casa, visite a sua família, inunde o seu coração. Esta graça possa produzir algo maravilhoso em cada vida, em cada coração. Eu oro e eu declaro isso para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Vá na paz. O Senhor abençoe a